Olá, crianças! Vamos para mais uma história? Durante esses domingos que se passaram, nós ouvimos sobre cada praga que aconteceu no Egito. Cada uma delas mostrava o poder de Deus e também mostrava como Faraó era alguém de coração duro. E a nossa história de hoje está registrada no livro de Êxodo, capítulo 10, versículos de 21 a 29. Vamos ler juntos? O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: Saia da minha presença. Trate de não aparecer aqui nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Será como disseste: nunca mais verei tua face. As pragas trouxeram destruição sobre o Egito, mas mesmo assim Faraó parece não ter aprendido muita coisa. Ele continuava de coração duro e mantinha o povo de Deus escravo no Egito. Faraó não tinha poder para enfrentar Deus, e isso precisa ficar claro para nós. Em cada praga, Deus também dava a Faraó a oportunidade de se arrepender e fazer a coisa certa. Isso mostra como Deus é paciente. E Ele também age assim conosco. Estamos diante da 9ª praga, que foi a praga das trevas. Diante da praga da chuva de pedras, das pestes nos animais e também das úlceras, essa praga até que não parece tão assustadora, não é mesmo? Só que as pragas não tinham como objetivo só trazer dor ou destruição. Elas também tinham uma instrução. E se queremos fazer diferente de Faraó, é preciso aprendermos também com as pragas que aconteceram no Egito. O texto diz que durante 3 dias houve trevas sobre a terra do Egito, o que significava uma escuridão sem fim. Ninguém tinha luz, lanterna, fósforo ou qualquer coisa que pudesse trazer uma claridade sequer. Eu não sei vocês, mas a escuridão me dá muito medo. Eu não gosto de passar por ruas desertas e escuras. Sempre tenho a impressão de que tem alguém escondido. Eu sei, é coisa da minha cabeça, mas mesmo assim eu tenho medo. E você, tem medo de escuro? Ou gosta de ficar no escuro? Quando eu era pequeno, gostava de pedir para minha mãe deixar uma luz acesa enquanto eu dormia. Assim, se eu acordasse de noite, eu não ficaria com medo. E ainda hoje, quando vou para a casa de alguém e vou dormir lá, gosto de deixar uma luz acesa, porque se eu acordar de noite, como saberei chegar no banheiro? Posso errar o caminho, dar de cara em uma porta ou até numa parede. A luz nos guia pelo caminho. Estava tão escuro no Egito, mas tão escuro, que ninguém andou por 3 dias. Sim, todo mundo ficou com medo de tropeçar, cair ou se machucar. E para evitar, todo mundo ficou parado. É como se o sol não existisse e nem o brilho das estrelas. É claro que o sol estava lá brilhando como sempre, mas Deus, para castigar o Egito, fez com que eles não tivessem qualquer tipo de luz sobre eles. Eles estavam na escuridão. Faraó não aguentou ficar mais do que 3 dias no escuro e pediu para que Deus tirasse aquela praga do Egito. E Deus fez isso. Só que mesmo diante de tanto sofrimento, Faraó permanecia com o coração endurecido. A praga das trevas tem algo muito interessante para analisarmos.
Eu não sei se você conhece, mas o Salmo 119, 105 nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A partir desse salmo, aprendemos que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos mostra o caminho que devemos seguir. A Bíblia é a luz e, logo, podemos afirmar que quem não ouve a palavra de Deus e não faz aquilo que Deus manda está andando nas trevas. Trevas aqui tem um sentido figurado, ou seja, significa que não obedece à palavra de Deus, não consegue ver o caminho certo a seguir, não consegue tomar boas decisões e não consegue agradar a Deus naquilo que faz. Ler a palavra de Deus e obedecer ao que nela está escrito é como andar por um caminho muito iluminado. É por conta da luz que há nesse caminho que a gente consegue ver todas as coisas que nos fariam tropeçar. Logo, se a gente está vendo, a gente consegue desviar dessas coisas para não nos machucarmos. Se a gente não estiver vendo, certamente bateremos a perna e nos machucaremos. O que Deus estava mostrando para Faraó é que ele estava nas trevas e que sem Deus, Faraó estava tomando decisões que estavam machucando e todo o povo do Egito. Deus estava mostrando que Faraó precisava de Deus para tomar boas decisões. Durante a nossa vida, nós temos que tomar muitas decisões. Os seus pais têm que tomar muitas decisões todos os dias. Você sabia disso? E quando você for adulto, também precisará tomar muitas decisões. Mas como saber se as decisões que tomamos foram as melhores? Precisamos de luz para acertar em cada decisão. Por isso, é muito importante lermos a Bíblia todos os dias. Você tem feito isso? Você tem o hábito de ler e aprender mais e mais da palavra de Deus? Você e sua família têm momentos de oração e leitura da palavra? Se vocês não fazem isso com regularidade, é muito importante corrigir isso o mais rápido possível. Chegue em casa hoje e peça aos seus pais para lerem um versículo por dia ou uma história. Além disso, tente gravar um versículo novo a cada semana. Repita esse versículo e procure entender o que ele significa e guarde em seu coração. Cada dia que você guardar a palavra de Deus no seu coração, tenha certeza que você não andará nas trevas. Não esqueça disso. Então, podemos assumir um compromisso de leitura da Bíblia todos os dias? Você topa esse desafio? Fale com seu pai e com a sua mãe sobre isso. E agora, vamos orar? Repita comigo. Pai do céu, obrigada por nos ajudar a tomar boas decisões. Obrigada por sua palavra, que nos instrui exatamente o que devemos fazer. Obrigada por cuidar de nós e não permitir que a gente caminhe sozinho. Ajuda-nos a aprender com sua palavra todos os dias e que ela fique gravada em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. E agora eu quero ver se você estava realmente prestando atenção no nosso culto de hoje. Vamos para as nossas perguntas? Então pegue o seu papel, sua caneta e anote as respostas. Combinado? Pergunta de número 1. Qual foi a 9ª praga que atingiu o Egito? Opção A, a luz. Opção B, um clarão. Opção C, um apagão. Ou opção D, as trevas? Anotou? Vamos então para a pergunta de número 2. Por quanto tempo o povo ficou parado no mesmo lugar por causa da praga? Opção A, por 30 dias. Opção B, por 13 dias. Opção C, por 3 dias. Ou opção D, por 33 dias. Anotou? Então vamos para a última pergunta. Pergunta de número 3.
O que é a Bíblia para nós? Opção A, uma lâmpada apagada. Opção B, uma lâmpada para os nossos pés. Opção C, um fósforo. Ou opção D, um foguete. Quero ver se vocês vão acertar, hein? Depois contem para o papai e para a mamãe quantas perguntinhas vocês acertaram. Combinado? Então é isso, crianças. Um bom início de semana para vocês. Que Deus continue abençoando todos nós e até o próximo domingo. Tchau, tchau!